Seja bem-vindo ao nosso planeta, um espaço aberto para a consciência de um mundo mais sustentável. Mas você já parou para pensar, se não fizermos nada pelo nosso meio ambiente, os nossos netos e bisnetos poderão não contemplar uma mata como essa, uma natureza viva e nem animais que já estão em fase de extinção. Mas essa realidade pode mudar através da campanha do Carbono Zero. A campanha do Carbono Zero já faz parte da política de algumas empresas públicas e privadas. O objetivo é que pessoas e indústrias possam neutralizar a emissão de gases do efeito estufa. Para um melhor entendimento, o Carbono Zero é um tipo de crédito. Se uma empresa queima uma quantidade de gases durante o seu processo de produção, ela deverá compensar o desequilíbrio, neutralizando a mesma quantidade presente na atmosfera. É como uma espécie de balança ecológica. Este processo já é conhecido por empresas e escolas dos Estados Unidos e Europa. É claro que é difícil chegar a um valor específico de poluentes emitidos pelas indústrias e talvez até impossível chegar a uma equação matemática. No entanto, o importante é que a conscientização garanta o equilíbrio da Terra. Pois é, para falar sobre esse tema, Carbono Zero, nós estamos aqui com o especialista em meio ambiente, Alexandre Fonseca, que seja bem-vindo ao programa Nosso Planeta. Queria que você falasse um pouquinho do que trata essa campanha, do que seria essa redução do Carbono Zero. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, já te agradeço. Então, basicamente, no mundo atual a gente está vendo vários temas ligados ao meio ambiente sendo colocados à tona, E a questão do carbono está muito relacionada aos gases de efeito estufa. Então, essas alterações climáticas que todos estão sentindo, ou pelo menos estão estudando hoje em dia, tem bastante relação às emissões de gases de efeito estufa, dos quais o CO2 é o mais estudado, é o mais importante. Daí que vem essa campanha, digamos, um compromisso até internacional entre os países de reduzir as emissões de CO2 de modo a reduzir os efeitos desse efeito estufa. Isso há um pacto, já um acordo com vários países e tem avançado nessa área aí? Desde os anos 90, na verdade, os países estão tentando entrar num acordo, na Conferência das Partes, que é um encontro internacional de países visando reduzir essas emissões. Então, historicamente, os países que mais emitem, como por exemplo os Estados Unidos, eles têm ficado muito reticentes em aceitar essas reduções porque prejudicaria a sua economia. Mas nessa última conferência que teve em Lima, no Peru, eles acabaram aceitando e o mundo inteiro já está indo em direção a um modo de vida um pouco mais sustentável. Eu acho que atualmente o prognóstico é muito bom. Agora, quanto ao Brasil, que nós temos o chamado pulmão do mundo, como é que está essa questão, essa conscientização na redução do Carbono Zero? Tem algumas iniciativas aqui, por exemplo, tem uma iniciativa do governo federal que se chama Agricultura de Baixo Carbono, que visa intensificar aquelas práticas de manejo que fixam carbono no solo, porque é interessante a gente lembrar que o carbono está presente acima do solo, na vegetação, e está presente também na matéria orgânica do solo. Então, todas as práticas que levem à conservação desse carbono no solo são consideradas importantes e estão sendo intensificadas. O problema do Brasil é o desmatamento, ainda é o desmatamento. Você vê até mesmo aqui nessa nossa região de João Pessoa, tem um trabalho interessantíssimo feito pela Pamela Stevens, pela Universidade Federal da Paraíba, uma dissertação de mestrado. Ela mostra que em 40 anos nós só temos cerca de 40% da vegetação original. De 1970 para cá. Então, nós ainda estamos desmatando muito, principalmente aqui em João Pessoa por causa da ocupação urbana, abertura de novas áreas para edificações e tudo mais, a gente está tirando a vegetação original. E isso causa um sério problema, não só para as águas, como também para o solo, como também para a emissão de gases de efeito estufa. Muito bem, eu queria que você explicasse essa história toda, como é que acontece esse processo de desmatamento que afeta e suja e que prejudica a camada de ozônio, essa coisa toda, como é que isso acontece? Legal. Basicamente, assim, tem menos a ver com a camada de ozônio e mais a ver mesmo com o efeito estufa. É como se a gente tivesse
Ao desmatar uma floresta, nós oxidamos todo o carbono que está, por exemplo, no tronco, no caule, nas folhas, e também o carbono que está na matéria orgânica do solo. E esse CO2, principalmente, ele forma uma camada na atmosfera que absorve calor. Então é como se a gente estivesse, por exemplo, dentro de um automóvel com os vidros fechados e toda aquela radiação solar entra e o calor não sai. Então a gente fica aprisionado dentro de uma estufa. É o que acontece, por exemplo, quando a gente tira uma vegetação nativa e deixa uma área sem vegetação. A gente joga esse carbono que estava na forma de compostos da madeira, joga isso para a atmosfera e a gente contribui para aumentar esse efeito estufa. Por isso que é importante manter as florestas, né? Mais um motivo. Agora, quem mais? As indústrias poluem muito, os carros também poluem. Não tem dúvida. Atualmente o nosso modo de vida é inevitável, né? A roupa que a gente usa, o tênis, todas as indústrias elas costumam emitir bastante gás de efeito estufa. Não é apenas o CO2, né? Tem o N2O, tem o CH4 que dá muito em áreas de pântano e em áreas de pecuária. E tem outros gases também importantes no efeito estufa. Então existe um mecanismo de compensação, né, que está muito relacionado ao que se chama de crédito de carbono. Então as indústrias, por exemplo, elas comprariam créditos que seriam áreas preservadas para que mantivessem os seus níveis de poluição ou mesmo reduzissem seus níveis de poluição, né? Cada vez mais eu acho que nós não temos saída com relação a isso. A despoluição tem que ser levada adiante no que diz respeito a questões de desenvolvimento industrial. Não tem como mais a gente queimar o petróleo como a gente vinha queimando há 50 anos, por exemplo, né? 30, 40 anos atrás. Então, hoje em dia, o nosso modo de vida causa poluição. O que a gente tem que tentar fazer é manter as áreas verdes no sentido de minimizar isso daí, na nossa opinião. Isso não é fácil. Não é fácil porque existe uma pergunta que a gente sempre faz no nosso meio científico, que é o seguinte: quanto que vale uma floresta? A gente não sabe quanto vale uma floresta, né? Então a floresta ela desenvolve várias funções no ecossistema. Ela protege, por exemplo, ela filtra o ar, ela é capaz, pelo que você falou do pulmão do mundo, ela produz oxigênio quando faz, obviamente, a fotossíntese. Ela mantém a umidade no solo, mas ninguém nunca colocou um valor nisso. E a gente entende que esse pagamento pelos serviços que a floresta desempenha seja talvez um ponto-chave para que haja manutenção das florestas. É muito difícil hoje em dia alguém manter uma floresta porque acha que o verde é bonito. Ela tem que ter uma função, ela tem que servir para alguma coisa. E hoje em dia só serve se estiver inserido no meio econômico, né? Pois é, nós vamos agora ao intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre carbono zero. E você não sai daí porque a gente volta em instantes. Todos os anos são destruídos mais de 13 milhões de hectares de floresta tropical, ou seja, 25 hectares por minuto. Já no reino animal, pelo menos 2.000 espécies são extintas por ano em todo o planeta Terra.